Boa noite, seja bem-vindo ao seu programa Destaque Imobiliário. No programa de hoje teremos um papo de corretor para corretor, onde iremos tratar o assunto chamado exclusividade em vendas de imóveis. Também uma matéria especial sobre habits, além dos nossos classificados imobiliário. Está no ar o nosso programa Destaque Imobiliário. Seja muito bem-vindo, já inicio agradecendo a nossa equipe, na coordenação de David Neri, Ed, o Rei Roberto Carlos e também Joy na operação do Master. Graças a Deus estamos ao vivo depois de muito esforço, hoje no horário excepcionalmente diferente, em virtude também do horário de verão e a estreia do programa do Jornal Metropolitano. Então a gente está estudando um novo horário nessa terça-feira para que a gente possa deixar o programa mais dinâmico, com energia e invadindo as cidades que acompanham o nosso canal TV Metropolitano Mossoró. Agradeço demais a audiência, Pau dos Ferros, Currais Novos, Grande Natal, nossa cidade natal, e também em Parnamirim, aos nossos corretores de imóveis que sempre estão antenados conosco, interagindo também. O meu abraço, quero abraçar o Gregório, que está nos acompanhando lá no Green Club 3, sempre está antenado com o programa Destaque Imobiliário. E a você, telespectador, que gosta da boa informação, essa é a janela, é a porta das informações importantes inerentes ao mercado imobiliário, seja na construção civil, na arquitetura e na corretagem propriamente dito. E hoje eu fico muito feliz porque o meu convidado é um corretor de imóveis. Além de corretor de imóveis, ele tem formação em direito, também tem uma passagem pelo jornalismo, mas o que ele gosta mesmo é de gente, é de atender, de fazer relacionamento e, consequentemente, de fazer negócio. Ele é empresário, representa uma das Remax na cidade e é mais conhecido como Renato Bahia. E para mim é Renato Lins Bahia. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Destaque Imobiliário. Boa noite, Davidson. Boa noite, amigos aí de todo o Rio Grande do Norte, né? Estamos aqui para um bate-papo informal, agradecendo o seu convite. E vamos falar um pouquinho desse mercado que está sempre em movimento, né? Eu tive a oportunidade de pegar um pouco da palestra dele sobre exclusividade de imóveis e também tive a satisfação, não grata satisfação, de entrar em um episódio que eu julgo até pitoresco, onde fui convidado para fazer uma captação de imóvel e cheguei lá, tinha uma bateria de corretores e participando verdadeiramente de um leilão de imobiliário, né? E é sobre esse assunto, sobre as vantagens que você que é cliente, você que tem um imóvel, você que precisa decidir numa escolha de um profissional de imóveis, a forma como você deve fazer para que você tenha menos dor de cabeça e que você tenha um resultado mais efetivo, que eu convidei Renato para a gente ter um papo de corretor para corretor. Renato, o que é que a gente tem para falar hoje sobre exclusividade em imóveis? Hoje com a crise, né, que se fala aí da crise, a dificuldade de se vender imóveis aumenta, né, e graças a Deus o mercado acaba se profissionalizando, ele acaba se especializando mais nos momentos que estão mais difíceis, nesses momentos de crise. E o que a gente defende muito é que as pessoas, os clientes, você que está vendendo seu imóvel, tenha o seu corretor de confiança, porque você tem seu médico de confiança, você não tem 20 médicos. Você não tem 10 advogados para cuidar da sua causa, você não tem 5 arquitetos para fazer o projeto da sua casa. E na parte do mercado imobiliário a coisa sempre foi muito solta. Você acaba não tendo nenhum corretor de confiança, entrega para 20 pessoas, 30 pessoas, não tem resultado, porque efetivamente não tem. E nesse momento que está mais difícil de vender, piorou ainda, porque não tem como exigir nenhum tipo de dedicação a qualquer um desses corretores que você entrega seu imóvel. Então, esse momento está servindo para a gente... afunilou a qualidade dos profissionais. A pessoa tem que estudar mais, tem que se dedicar mais ao imóvel do cliente, tem que fazer um estudo mais aprimorado do mercado, como é que está a situação, como é que estão os imóveis, quanto tempo foi vendido o último imóvel do prédio, do condomínio que você recebe, naquele bairro, naquela região. E isso tudo exige mais tempo do corretor de imóveis. Então aquele corretor de imóveis que diz, eu tenho 300 imóveis na minha carteira, significa que ele não tem uma menor condição de dar conta desses 300 imóveis. Ele tem que reduzir esse número, ele tem que focar mais
nos imóveis daqueles clientes que demonstraram confiança nele e que ele vai conseguir vender, e naturalmente ele acaba esquecendo os outros. Então, como é que você pode em um mês trabalhar 300 imóveis? É humanamente possível, a não ser que você bote qualquer foto, a não ser que você faça qualquer tipo de anúncio, a não ser que você deixe levar o imóvel do seu cliente e acaba não dando resultado, porque não dá para vender hoje assim. Se você tirar 1 hora para conhecer cada imóvel, você vai ter capacidade de conhecer 8 imóveis por dia. Então, você não tem condições nem de ir até o imóvel durante um mês. E fora o que está vendendo hoje, o que está funcionando é a parceria entre os bons profissionais. A parceria que hoje um corretor de imóveis, ou ele está trabalhando para o comprador ou para o vendedor. Quando você pega um imóvel, você deposita uma confiança, há uma relação de confiança em que você está trabalhando para o vendedor e vai vender o imóvel dele com algum colega que tem um comprador. Quando o proprietário entrega o imóvel para 10, ele tem 10 colegas, entre aspas, brigando entre si para ver quem vende. Porque acaba sendo uma loteria de saber qual deles vai ser sorteado com o comprador. Então hoje a parceria é muito importante dentro desse mercado também. Você ter o imóvel como vendedor, você cuidar do imóvel do seu cliente, divulgar para os seus colegas, e um daqueles seus colegas, através da rede de relacionamento, através do WhatsApp, através da busca em sites, ele vai ter o comprador e aí vai ser fechado o negócio com muito mais facilidade e com muito mais rapidez. Pode ir até mais além, né? Você até o seu cachorro tem um veterinário da sua preferência. Um só, né? Um só. Você não leva não vai funcionar. Basicamente não funciona em nenhuma profissão. E fica um sorteio, fica o cliente insatisfeito, né, porque acha que as pessoas estão trabalhando e efetivamente não estão, porque nós temos uma profissão em que nós somos remunerados pelo sucesso. Então, quando você contrata 10 para vender, você só vai pagar 1. Né, e o corretor sabe disso. Então, ele se dedica àqueles clientes que confiaram no trabalho dele. E quando o proprietário também contrata 10, significa que ele não confia em nenhum. Né? Quando eu vou para um médico, eu confio que o médico vai dar um tratamento que vai resolver o meu problema. Quando eu vou para um advogado, eu confio que o advogado vai fazer o possível para ganhar a causa. Se eu não gosto, se eu não fico satisfeito com o trabalho dele, eu troco para outro. E não contrato 10 e vejo qual daqueles que vai resolver o meu problema, porque senão nenhum se dedica. E no mercado imobiliário não vai ser diferente, em toda profissão é assim. Nós estamos tratando aqui sobre um assunto chamado exclusividade em vendas. É um instrumento jurídico que a gente vai entrar um pouquinho, mas o grande papo aqui é a conscientização, tanto você que é cliente, tem uma oportunidade de imóveis para vender, quanto você que é profissional do mercado imobiliário, porque a ideia, Renato, independente do grau intelectual, do conhecimento, do saber do cliente, pode ser que seja uma quebra de paradigma. Ele acha que quanto mais pessoas estiverem trabalhando em imóveis, maior é a probabilidade ou a possibilidade dele efetivar negócio. Então, quanto mais, melhor. Só que se tratando de um bem com um valor agregado como um imóvel, aí o negócio já é inversamente proporcional. Né? E na realidade ele acredita que tem mais gente trabalhando. Acredita. Porque as pessoas não vão trabalhar. Você imagina, eu compro um terreno e faço como o mercado imobiliário faz. Eu contrato 10 arquitetos para fazerem o projeto do meu terreno. Eu digo assim, olha, Davidson, você que é arquiteto, tem mais 9 colegas fazendo esse projeto também. Agora eu só vou pagar aquele que eu gostar. O que acontece? Você vai fazer de conta que está fazendo o meu projeto. Você não vai fazer. Você vai cuidar dos projetos daquelas pessoas que lhe contrataram para fazer o projeto. Então, há uma falsa sensação de que todos estão trabalhando. Não, você vai fazer o básico. Se você tiver um projeto aí, ou então você vai pegar um projeto de uma casa que esteja ali, que você já passou para alguém, pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e entrega para mim. Porque basicamente isso não vai lhe sustentar profissionalmente também. Você vai cuidar daqueles que estão confiando no seu trabalho. Além do fato de que eu não confio em você fazendo o projeto, é isso que eu estou dizendo. Eu não confio no projeto que você vai fazer para mim. Então eu chamei você e mais 9. Né? Então nós somos remunerados pelo sucesso, é mais ou menos isso, né? Pelo sucesso da venda. Vendeu, recebe a comissão. Então esse trabalho, o corretor acaba se dedicando àqueles que estão confiando no seu trabalho. E hoje, no sistema de parceria, na hora que ele está entregando a um corretor com essa consciência, que é importante observar isso também, como você disse, é um paradigma. Alguns corretores ainda trabalham com a consciência antiga de que eu trabalho sozinho, eu vou vender sozinho, e não consegue vender. Aí gera insatisfação no proprietário que depositou essa confiança. Então vai uma dica para quem está em casa. Se o corretor não deixar claro que é parceiro, já desconfie do resultado dele. Porque quem não está aberto a negócio, não está aberto a ter velocidade de venda, não está aberto a levar propostas decentes,
Dificilmente hoje se faz negócio sozinho, né, Renato? A gente que está no mercado sabe que hoje 80%, 90% das nossas vendas são parcerias. Então, quando o proprietário deposita confiança em um profissional da área, ele sabe que esse profissional vai estar trabalhando com os outros. Automaticamente ele está distribuindo para 100, 200, 300, dependendo da rede de relacionamento desse profissional. Esse profissional que é consciente, ele vai gerenciar a venda. Ele vai ficar com a sua fatia da comissão por ele ter o vendedor. Ele vai ficar com 50% daquela comissão estabelecida e a outra vai ser dividida com o outro que tem um comprador. Então acaba sendo um crédito de confiança que você dá a um profissional que você acredita que tem uma boa rede de relacionamentos, que vai conseguir fazer a venda do seu imóvel junto com outro colega. Essa é a diferença. Agora vamos partir do pressuposto que o cliente está chegando na cidade, não tem amizade, não tem referência, ele quer escolher um corretor que possa dar esse suporte a ele. Como é que ele vai fazer essa asepsia? Como é que ele vai tomar essa decisão sem correr muitos riscos? Basicamente, esse aí não vai ter muitas referências, né? Então ele vai tentar ver, provavelmente, se é um cara crítico, eu vou vender meu imóvel. Ele chegou, vamos dizer que ele tenha chegado, recebeu uma herança, um imóvel em Natal, não conheça e quer vender esse imóvel. Então ele vai ver dentro, a sugestão que a gente dá é que ele procure, dentro do mercado, ele vai ver profissionais botando fotos na internet diferenciadas, ele vai ver anúncios de vendas e de aluguel de imóveis diferenciados, em que ele pode começar a perceber isso e eu vou experimentar com esse cara, eu vou conversar com ele. Do mesmo jeito, se eu chego na cidade nova e estou com um problema, eu quero ir no dentista, eu vou conversar com o dentista, ele vai saber o tratamento, né? E aí eu vou ouvir 1, 2, 3 e eu vou escolher aquele que se propõe a fazer o melhor serviço. O que você vai fazer pelo meu imóvel? Que tipo de serviço você vai oferecer? Então a gente pode arrancar outra dica aí. Você escutar 2 a 3 corretores para você tomar a melhor decisão. Claro, se você não fechar com o corretor de primeira. Mas claro, se você tem dúvida, né? Você está com problema de saúde novamente, você vai para o médico, não gostou daquele parecer, daquele diagnóstico que o médico deu, você vai a outro. Você está precisando fazer uma cirurgia... Você às vezes eu nem gostar, não sentir segurança, né? Também. Porque eu não tenho conhecimento para ir contra... Que seja qualquer profissão, você está com R$200 mil e vai num banco, vai sugerir a um consultor financeiro como é que ele aplica o dinheiro. Se você achou muito ousado, você vai para um mais conservador, ou não gostou, você vai saber o que tem para oferecer. E é muito importante, quem está vendendo não tem custo, né? Esses exemplos todos que eu dei, o médico você vai pagar a consulta, o advogado você vai para um, paga a consulta, vai a outro, paga uma consulta. Esse você não tem custo. Então você ainda tem essa liberdade de não ter nenhuma despesa de ouvir o que cada imobiliário, o que cada corretor oferece pelo seu imóvel, em termos de serviço, o que ele vai fazer para ele ser vendido mais rapidamente e você decidir pelaquele que você sentir mais confiança no resultado, na venda do seu imóvel. Agora, o passo a passo para deixar o imóvel bem captado. Eu escolho o corretor e quais são os princípios básicos para que eu não me perca no negócio. Dou exclusividade de 3 meses, 6 meses, procuro saber da avaliação do corretor, se ele está certo ou não. Basicamente hoje, o tempo de venda, o tempo que a gente considera ideal para o imóvel ser vendido, seria no máximo de 6 meses. É importante que não ultrapasse muito esse tempo para não ficar um imóvel desgastado no mercado. É interessante que quem está vendendo quer vender de imediato. Sempre né? quem quer vender quer como vender a mágica. Mas sempre quem quer vender rápido pelo maior preço. Né? Essa é a dificuldade. E tem um fator que eu quero registrar aqui, que é o fator emoção. Às vezes há uma ligação muito próxima com aquele imóvel, foi onde o cara nasceu, ali que ele conquistou aquilo, cresceu. E aí para ele tem um valor sentimental acima do valor comercial. Para ele vale 1 milhão, para o mercado é 500 mil. Então há uma dificuldade do preço comercial, o valor de mercado, e o acréscimo do valor emocional. Não sei se você percebe isso. Sempre acontece isso. A grande dificuldade é a gente... E aí quem está mais especialista, quem está em determinado bairro, quem está em determinado setor, quem está em determinado condomínio, porque existem aqueles corretores, por exemplo, eu não tenho especialização em apartamentos de 2 quartos em Nova Parnamirim. Isso não faz parte do meu dia a dia. Quando eu recebo um imóvel desse, ou eu vou passar para o meu corretor que trabalha nessa região, ou eu vou me informar com meus colegas. Eu posso ligar para Davidson e dizer, Davidson, estou recebendo um apartamento na Abel Cabral, 2 quartos, condomínio tal, e aí eu vou receber a sua orientação. Isso vale dentro do mercado, essa troca de informações entre os bons profissionais. E como isso é grave, eu atuo no mercado de Nova Parnamirim e tenho aqui a hombridade de dizer que eu não conheço todos os empreendimentos de Nova Parnamirim. E eu ainda estou distante de chegar a saber de tudo de Nova Parnamirim.
Cada dia a gente descobre cada tipo de imóvel, cada empreendimento que você diz, como é que pode isso aqui? E eu estou no dia a dia dentro de Nova Parnamirim. Isso a gente está pegando um bairro como exemplo, né? Exatamente. Imagina uma cidade. Então não é simples como você chegar, Renato, eu tenho uma casa de câmbio, quero vender $100 mil. Você tem lá o preço de mercado. Você abre na internet, você tem lá minuto a minuto quanto é que isso varia. No imóvel não tem isso. Então você tem que procurar aquele que domina mais a região, que é mais especialista naquele setor, porque ele está vendendo com mais frequência. Você vende com mais frequência Nova Parnamirim do que eu. Então eu me consulto com você, né, se algum cliente aparecer, ou muitas vezes eu indico você para o meu cliente e a gente vai fazer uma parceria. É assim que vai funcionar, é assim que deve funcionar o negócio, para a gente poder proporcionar aquilo que o cliente quer, que é vender o mais rápido possível por o maior preço que ele conseguir. Esse é o nosso papel com o nosso cliente vendedor. Então é basicamente isso. Então, quando é uma moeda é mais fácil. Então a gente perde o primeiro mês, a gente está acompanhando quantos cliques o imóvel teve de visita, quantas visitas teve no site tal, quantas visitas teve, está alto, está baixo, o preço está alto, porque nessa região eu tenho X visitas e o seu está lá embaixo. E a gente vai trabalhando para ajustar o imóvel ao preço de mercado. E hoje a gente tem uma dificuldade. Você tem um valor emocional que interfere e você tem, o imóvel vale, mas as pessoas não estão pagando. Então, quanto é que estão pagando hoje? É quanto está valendo hoje. Ah, mas fiz uma avaliação, trouxe um engenheiro, o que material, o que eu gastei, o que eu botei aqui, quanto estão pagando. O importante é a gente descobrir quanto estão pagando, a pessoa pode optar por vender ou não. Digamos que vale 300 mil na avaliação, hoje estão pagando 250 mil. Então, espere a coisa melhorar, se melhorar, ou quando melhorar, se você não tiver pressa, mas tire de venda. Não adianta você botar, aí dando o exemplo do dólar, vender dólar R$5. E querer que eu ache o comprador a R$5. Não, o dólar hoje está 3,80, sei lá quanto é que está, muda o tempo todo, né? Mas você tem que trazer para o preço de mercado, como qualquer produto, para ele poder ser vendido. E aí, você não são 10 pessoas que vão fazer esse estudo para você para trazer o preço do mercado. É um que vai estar pesquisando, que vai estar indo, vai tentar descobrir o que foi vendido, vai tentar descobrir o telefone do síndico, se informar, e aí vai ter essa referência. Tem cliente que quer vender e outros que, se pagarem o que eu quero, eu vendo. A gente vai no breve intervalo comercial, na volta tem muito mais, viu? Dicas importantes. Vamos entrar num pouquinho do contexto jurídico, o que pode lhe ocasionar, as consequências de não escolher um bom corretor de imóveis e não utilizar o instrumento chamado exclusividade em vendas. Logo mais, é rapidinho, a gente volta. Promoção maluca imperdível repete. 100 cartazes por R$200. 500 cartões de visita, R$50. E 1000 panfletos por R$300. Ou tudo por apenas R$500. Promoção maluca imperdível repete. Aproveite esta promoção para trocar seus impressos e acrescentar o 9º dígito. Conheça nossa sala VIP. Repete Indústria de Comunicação Visual. Endereço Galpão da Leste Oeste. 84 3316 0032. Dona Hilda, o que é que mudou na sua vida com o Crédito Amigo do Banco do Nordeste? Eu gosto muito do Crédito Amigo, nele foi que eu arranjei alguma coisa para viver na minha vida. Aí depois da senhora, veio sua filha e sua neta, é isso Pois mesmo? é. Eu pedi empréstimo, achei bom, né? E botei a Jéssica. Que o banco me ajudou a proporcionar o crescimento dos meus projetos profissionais. Vocês têm muito orgulho uma da outra? Um grande orgulho mesmo. O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa a energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. A Prefeitura está cuidando de Parnamirim, melhorando o saneamento. Ainda este ano, a segunda etapa da obra do século está sendo concluída. E agora o município avança para a última etapa, tornando-se a primeira cidade nordestina com saneamento para toda a sua população. São mais 43 mil ligações, beneficiando mais de 180 mil parnamirinenses. Ter água, ter saneamento é muito importante. É muito importante para a saúde do meu filho. Prefeitura de Parnamirim, crescendo com a gente.
Oferecer às famílias carentes um alimento básico e fortalecer a pecuária leiteira do Estado. Estes são os principais objetivos do novo programa do leite reestruturado pelo governo. O governo corrigiu uma série de alterações que ao longo dos anos deturpou as principais finalidades do programa. Agora, 100% do leite adquirido tem que ser produzido no Rio Grande do Norte. Desse total, 50% vem de agricultores familiares e 50% de produtores rurais inscritos no programa. Novos critérios de cadastramento dos beneficiários foram adotados, garantindo transparência, seriedade e controle no desenvolvimento do programa. Ações moralizadoras, apoio aos produtores rurais e à agricultura familiar, recuperação da bacia leiteira do Estado. Novo programa do Leite Potiguar, ação social e desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Norte. Com a palavra, Sua Excelência Cascudinho. De acordo com as provas, a única livraria que obedece à lei do preço baixo é a Câmara Cascudo. É só conferir a nova loja em Lagoa Nova, especializada em livros jurídicos. E caso encerrado, Livraria Câmara Cascudo. Nova loja em Lagoa Nova. O verdadeiro paraíso entre dunas e falésias no litoral Costa Branca. Localizado na praia de Upanema, o Hotel Costa Atlântico proporciona bons momentos às paisagens belas da região. Seus serviços de hospedagem transformam a viagem num momento de total descanso, lazer, aconchego e bom atendimento no mesmo lugar. Por isso, seja bem-vindo ao Hotel Costa Atlântico, Rua da Praia sem número, Praia de Upanema, Areia Branca RN, 84-3332-4400. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui no Rio Grande do Norte já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Todos os tipos de impressão em papel, folders, adesivos, cartazes e impressões em policromia de alta qualidade você encontra na Metropolitano Gráfica e Editora. Serviço com agilidade e a garantia de 10 anos no mercado, você só encontra aqui. Metropolitano Gráfica e Editora, Rua Virginópolis, número 120, Nova Parnamirim. Fone 3608-3900. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, viu? Não sai daí não, fique com a gente porque o programa é importante. Você que é do mercado imobiliário tem que sempre estar assistindo programas do mercado imobiliário. Se você é do meio, você é produto do meio, você tem que estar respirando, se alimentando, mastigando, escutando, sonhando, pensando no seu mercado. Embora seja para você criticar, mas que acompanhe, porque as notícias passam por aqui. Então, se você é da área do mercado imobiliário, o programa é feito para você, o programa é seu. Simplesmente estamos aqui colocando a cara na frente, dirigindo, para que a gente possa junto construir um mercado melhor. E por falar em construir um mercado melhor, eu gravei uns vídeos sobre autossabotagem e autopromoção. Então eu trouxe dicas de livros e um dos livros que eu quero apresentar para você hoje é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Inclusive já saiu até o 8º. Esse livro eu tive a oportunidade de ler em 2004. E aqui a gente aprende um pouquinho mais sobre o conceito de proatividade, entender mais um comportamento proativo, como é que se faz mais com menos. É aquela história de só quem não tem tempo é quem não produz nada. É achar tempo para tudo, estar sempre de prontidão, estar sempre com boa vontade de servir, porque nós temos que ter esse comportamento para sermos um profissional de sucesso. Faz um profissional de sucesso é o comportamento, aquilo que ele decide ser, aquilo que ele está disposto a fazer, aquilo que ele consegue transformar. Então, se você, gente, quer se autopromover,
se alimente de coisas boas. Observe o que você está lendo, observe o que você está assistindo, os noticiários que você dá a oportunidade de alimentar a sua mente. Quando você liga o jornal e assiste notícias que não te agregam nada, que não somam nada, que não te alimenta de forma positiva, você está auto-sabotando. Porque, olha, a labuta não é fácil, né? Então, se policie em tudo aquilo que está te trazendo coisas que não agregam para você. Então, leitura, não poderia indicar coisa melhor, alimenta a alma, traz aí boas perspectivas, traz uma motivação, traz um crescimento, uma oportunidade de você absorver uma experiência de vida de alguém que já passou, às vezes, até por dificuldade. Alguém que já, inclusive, Renato, passou por crises, porque a vida é uma roda gigante. Um dia você está por cima, outro você está por baixo. Então, crise nada mais é do que uma mudança de comportamento também, né? Alguém está no outro lado se dando muito bem. Vendendo aço com a guerra, vendendo munição para autodestruição. Então, escolha o lado que você vai estar. Se você vai estar mergulhado, imerso na crise, ou se você vai estar respirando novos ares com novos comportamentos. Então, indica esse livro, já tem o 8º hábito, então você pode comprar o mais moderno, mas aí fica a dica, é de Franklin Covey. Ele é um cara que tem uma metodologia aí que o mundo todo utiliza essa metodologia. E por falar nisso, o imóvel, eu escutei no interior, vendendo loteamento lá em Antônio Martins, na zona rural de Antônio Martins, eu nunca mais esqueço. Gente, ele disse o seguinte para mim: o sol nasce para quem compra e se põe para quem vende. Todo momento é momento de se comprar. Só ganha quem compra. Então, esse é um grande momento de se comprar, de se fazer negócio. Mas para se fazer bons negócios, tem que estar envolvido ou próximo a boas pessoas. Não tem como fugir. Então, a gente está aqui falando sobre exclusividade em vendas. Nada mais é do que você estar fazendo a coisa da melhor maneira possível, do melhor molde possível. E aqui ao meu lado, nosso convidado é Renato Lins Bahia, empresário e corretor de imóveis, que veio trazer um pouquinho, trocar essa ideia conosco, explicar sobre esse instrumento. Renato, quais são as vantagens para quem quer vender o imóvel e confia, dá a procuração a um corretor de imóveis para vender com exclusividade? Davidson, você tem, vamos tentar resumir, né? Basicamente, tradicionalmente, o que o comprador, o vendedor que não tem uma boa orientação, o que ele acha que aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Vou entregar para 10 porque tenho 10 vezes mais chance. Hoje a gente tem muitas parcerias, não funciona muito assim. Então o vendedor ele cria um sistema que favorece quem está comprando. Ele diz: Davidson, se tiver comprador, mostra a minha casa. Se ele gostar, eu pago sua comissão. E fala isso para os outros, para fulano, para Beltrano, se tiver comprador. Então ele remete a arranja o comprador que você vai ganhar a sua comissão. Intrinsecamente, ele diz assim: estou com 10 pessoas, mas aí ele força a gente a procurar um comprador. Quando aparece um comprador, naturalmente o corretor vai trabalhar para o comprador. Ele não trabalha para o vendedor. Porque o vendedor entregou para você mais 10, então a sua chance de receber é quando tem um comprador. E o comprador o que quer? O meu cliente comprador ele quer comprar barato. O meu cliente comprador ele quer oportunidade. Então o comprador ele quer um imóvel X, aí você não vai oferecer só o meu. Você vai oferecer o meu e mais 20. Porque se ele não gostar do meu, você vai perder o comprador? Não vai. Então você vai mostrar minha casa e vai mostrar todas as casas que tem o perfil no mercado que atenda a ele. E aí você está trabalhando para o comprador, óbvio, porque você vai querer que ele escolha uma casa. Aí minha casa pode ser que não seja interessante para o seu cliente, né? Aí você vai mostrar outra, e esse comprador vai tentar comprar o mais barato possível. É diferente de eu chegar para você e dizer assim: Davidson, venda a minha casa. Aí Davidson vendendo a minha casa, você vai trabalhar para o vendedor. Você vai pegar a minha casa e vai oferecer para vários compradores, ou vários colegas que tenham os compradores, ou que possa ter os compradores. A chance de você... E aí a gente vai estar trabalhando junto, por quê? Porque quando eu trabalho para o comprador, eu não recebo tanto, porque para ele quanto mais barato, melhor. Quando o corretor trabalha para o vendedor, você está em parceria, porque para o vendedor quanto mais caro, melhor. Para o corretor também. Então a gente está trabalhando para atingir o maior preço possível, porque a gente está trabalhando para o vendedor. Então a exclusividade funciona num trabalho em que o vendedor deposita confiança no corretor e que ele vai conseguir um preço maior. Ele pode cobrar. Se ele pode cobrar, se o imóvel estiver fora de preço, o corretor vai dizer assim: seu imóvel está fora de preço,
vamos ajustar. Se ele não faz esse estudo, o imóvel passa 3, 4, 5, 6 meses fora de preço. Não vai vender. Demora mais para vender. Então, no sistema em que você contrata um corretor, mesmo sem pagar nada, porque você não paga nada, você vai pagar depois que vender, a tendência, os resultados que a gente tem é de uma venda. A gente acompanha os números até dentro da nossa franquia, da franquia em geral, pelo país inteiro, de que os imóveis vendidos dentro do sistema em que tem um corretor fazendo o gerenciamento, que a gente chama de exclusividade, eles conseguem ser vendidos na metade do tempo e 15% mais caros. Agrega valor ao imóvel. Ele consegue ser mais caro. Os imóveis vendidos soltos, que eu considero 10, 15, 20 corretores soltos, às vezes o dono não sabe nem para quem deixou para vender. Eles gastam o dobro do tempo e são vendidos 15% mais barato. Esses são números que a gente recebe dentro da própria franquia, não é com outras franquias de fora. Porque dentro da própria franquia também existem os dois sistemas. Então, são duas grandes vantagens. Você vender mais caro na metade do tempo. Para o vendedor funciona. Por mais que não acredite, os números estão aí, os fatos a gente está recebendo. Você tem a vantagem de sua própria segurança. Né? Hoje não é fácil. Hoje a maneira mais fácil de você entrar na casa de um cliente é através de um corretor de imóveis. Se você for mal intencionado, elegante como você está, dizendo que quer comprar uma casa num condomínio chique de Natal, o corretor bota você para dentro. Facilmente. Né? Então, 10 corretores que você não conhece, levando 10 clientes que não conhecem também, sua casa, seus móveis, seus objetos pessoais, tudo isso leva em conta. Agora, né? O pior é o profissional se passar por esse papelão, porque o mesmo cliente faz o leilão e faz vários corretores levar a proposta, e ele vai trabalhando as propostas com vários corretores ao mesmo tempo. E é um cliente só querendo comprar, ele utiliza 3, 4, trabalhando a cabeça e o juízo do vendedor. Do tanto. Ele mesmo vai trabalhando a proposta dele, ele brinca de estratégia. Mas hoje, aí cansa o vendedor. O vendedor vende mais pelo cansaço do que por ter pego um preço bom. Né? Então você tem essas desvantagens. A vantagem, na realidade, quem ganha quem está comprando, ganha quem está vendendo e ganha quem está trabalhando na área. A gente está falando das vantagens para o vendedor. Ele efetivamente consegue. Né? Ele tem mais segurança, ele evita processos judiciais, ele evita o risco de 3 corretores, 3 imobiliários diferentes levar o mesmo cliente para o mesmo imóvel. O imóvel foi vendido por um dos 3, mas ele deu autorização para os 3 que, se apresentasse o cliente viesse a comprar o imóvel, ele teria direito a X% de comissão. Muitas vezes ele vai ter que pagar 2, 3 vezes a comissão. Né? Porque acontece do mesmo cliente visitar o mesmo imóvel com corretores diferentes. Porque o corretor não avisa, não diz qual é o imóvel. Né? Ele fica tentando se proteger. É outra desvantagem. Né? Permite a gente investir mais. Eu tenho um imóvel, eu tenho 70% de chance de confiança que eu vá vender, eu vou investir mais em divulgação. Eu vou botar uma placa mais bonita, eu vou fazer tem placa que a gente faz de 2x3, tá entendendo? Valoriza mais uma placa só no imóvel. Você pega um imóvel, você tem imóvel que você tem 10 placas. Eu, quando estou trabalhando para o comprador, que me encomenda o imóvel X, eu vou lá num site desse de imóveis e vejo, você chega lá, tem o mesmo imóvel, eu já vi 27 vezes um anúncio no mesmo imóvel, no mesmo site. Esse é o imóvel bom de comprar, porque o vendedor está desesperado. Ou passa essa sensação. 5 placas na frente da sua casa, você está desesperado para vender. O que aparecer é tentativa, é loteria. Você tá na UTI, aí recorrer a pai de santo e vai qualquer coisa que aparecer para tentar vender. Então, você pensa que está fazendo um bem para o seu imóvel, você está pulverizando o seu imóvel, você mesmo depreciando o valor do seu imóvel. Porque com tanta gente, está desesperado para vender. Eu vou fazer uma oferta baixa. É isso que o comprador pensa. Né? A margem de trabalhar com picareta, uma proporção maior. Então, hoje o corretor pode receber um sinal, ou um pseudo-corretor, porque o proprietário muitas vezes nem pesquisa o histórico do corretor. Também, né? Existem pseudo-corretores ou falsos profissionais que podem aí estar representando e receber o sinal e sumir no meio do mundo. Você está desesperado para vender e você acredita em todo mundo, ou você entrega um grande profissional entendedor de mercado, que é o porteiro do seu prédio. Né? Muitas vezes você acha que vai ter estratégia, vai saber ter a sensibilidade de identificar se a pessoa se interessou ou não, ou poder de negociação, e a pessoa entrega para qualquer um. Então é o risco que corre, agora assumido. E às vezes a gente esquece que, para a grande maioria das pessoas que estão vendendo imóvel, eles vendem de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, não tem essa frequência de estar trocando de imóvel anualmente, até porque não vale a pena. Então a pessoa vai vende de 10 em 10 anos, não tem conhecimento,
tem o valor sentimental do imóvel, o processo de venda acha que é um gasto, né? Porque qualquer coisa que é vendida, você vai vender uma Coca-Cola, R$5 uma Coca-Cola. Daqueles R$5, a Coca-Cola mesmo tem ali 50 centavos. Né? Então, o percentual de uma comissão é irrisório comparado com o percentual de outros produtos que são vendidos, quanto representa o próprio imóvel. Então, o próprio processo de venda, a comissão da corretagem, ela não é um pedaço da casa ou do apartamento, ela é uma parcela que se investe para poder se ter a venda. Você vai investir em propaganda, você vai investir na assessoria jurídica, na assessoria de se fazer um contrato, tudo isso faz parte do investimento. Então, o vendedor muitas vezes não bota isso na conta, quer vender o imóvel e ficar com 100% e achar que é um produto como qualquer outro, que se gasta muito pouco para vender, o percentual é muito pequeno de venda comparado a qualquer outro tipo de produto que vai à venda. E às vezes não se pensa nesse detalhe, se quer economizar de tudo quanto é lado. E a gente, eu digo muito, nós somos o país do jeitinho, né? Então você tenta primeiro, aí não consegue. Aqui, estou com dor de cabeça, eu preciso de alguma coisa, consulta médica, daí o cara não vai no médico, o médico dele é o farmacêutico. Né? Ele vai quebrar uma coluna na casa dele, ele chama um pedreiro, um mestre de obra, ele não chama um engenheiro. Né? E no mercado imobiliário não é diferente, tenta resolver pelo achismo, pela tentativa e erro. Desconfie do profissional que trabalha abaixo da margem mínima de se trabalhar. A gente pode pegar o garçom, não desmerecendo 10%, a agência de publicidade é 15%, o advogado é 20%, então a margem do corretor de imóveis no meio do cenário é muito baixa. Eu não digo desconfie, sabe, Davidson? Eu digo o risco é seu, certo? O risco é seu. Você tem o médico que cobra R$10 a consulta, você tem o médico que cobra 200. Se você faz um de 10, o risco é seu. Assuma ele. Vai pegar uma casa de 1 milhão e vai trabalhar com um profissional abaixo do mercado, o risco é seu. A coisa dá errada. Você tem muito mais chance. Hoje, você pagar barato por qualquer produto, você corre o risco. Né? Roupa, carro, corretagem de imóveis, qualquer coisa. Então, o bom profissional ele se paga, na verdade. Mas você tem consciência, se você pagar R$10 numa garrafa de vinho, o risco do vinho, da qualidade, é diferente de um de R$100. A dor de cabeça é sua, né? A dor de cabeça é sua. Então, é exatamente isso. Não é nem desconfie. Assuma que o risco é seu, depois não reclame. Né? Porque é isso, é basicamente isso. Você vai comprar um carro de 10 mil, você vai ter algumas coisas, você vai comprar um carro de 100 mil, você vai esperar uma coisa completamente diferente. E a tendência é essa. Pode ser que você compre um carro de 100 mil que dê problema, como às vezes a gente vê na televisão, mas as chances são muito menores do que você assumir o risco de pagar um valor abaixo da média de mercado. A qualidade desse profissional, a tendência, não estou generalizando, é que seja inferior como qualquer profissão. Como qualquer profissão. Quem se submete a trabalhar com preço inferior ao praticado, corre a grande chance dele não conseguir bons clientes, então ele aceitar qualquer tipo de proposta. Isso acontece em todos os segmentos, né? Mas o risco é de quem está contratando, o risco é de quem está comprando. Claro que existe também o profissional desqualificado que está exercendo ilegalmente a profissão. Aí já é uma outra questão. O assunto aqui, olha, rende muito. É uma tendência de mercado, é uma maneira de educacional, educar o cliente vendedor, educar também os profissionais corretores de imóveis. E a gente agradece a Renato, a boa vontade, ele chegou bem cedo, veio aqui disposto a colaborar e a contribuir por essa formação, por essa bateria de ideias sobre a exclusividade de vendas. A gente agradece a sua presença, deseja aí muitas exclusividades, que essas exclusividades tragam bons frutos. Agradecemos a audiência também de Edivânio Câmara, que interagiu conosco via WhatsApp. E deixo aí 30 segundinhos para suas considerações finais. Na verdade, que renda boas vendas e que a gente consiga fazer o trabalho da exclusividade é um trabalho que é bom para quem compra, bom para quem vende e bom para quem intermedia. Isso que as pessoas têm que tentar entender. É claro, você vai ter que... É todo um processo de conscientização e de entender isso, porque funciona em todas as profissões. Funciona em todas as profissões. Aquilo que a gente falou lá no começo. A gente não tem 3 médicos, 4 advogados, 3 personal trainers e por aí vai. Por quê? Né? Porque aquele que está focando vai se dedicar o médico vai se dedicar mais especificamente do que se tiver que ter ele mais 5, 6 e não é diferente da corretagem imobiliária. Acho que até na corretagem imobiliária, como não existe ainda curso superior, está começando a ter alguns com duração pequena, a formação, a gente reconhece que é uma formação que deixa a desejar para a realidade do mercado de hoje.
né? Você tem uma realidade no mercado em que muitas vezes você precisa de um segundo idioma, você precisa de conhecimentos, noções básicas, parte jurídica, parte de, até inclusive de matemática, a gente sabe que deixa a desejar. Então, é mais um motivo para você buscar muito minuciosamente o seu profissional de confiança nesse segmento. Tá, eu agradeço a presença, agradeço o convite, estarei aqui à sua disposição sempre que precisar. Tá joia. Muito obrigado, Renato. Eu vou num breve intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você na tela da sua TV Metropolitano. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Ventos favoráveis embalam a esperança de um futuro melhor. A energia eólica está consolidada em nosso estado, que é responsável por 34% da capacidade de geração instalada no país. A natureza foi generosa com o Rio Grande do Norte. Além da beleza, os ventos que aqui sopram de forma constante nos fizeram autossuficientes em energia limpa. Hoje, os 81 parques eólicos em operação geram 2,5 gigawatts, suficientes para abastecer todo o estado. Além disso, temos 22 parques em construção e outros 77 autorizados a serem instalados. Até 2018, dobraremos a capacidade de produção e mais de 30 mil empregos diretos e indiretos serão criados. E para capacitar essa mão de obra, já temos cursos técnicos e até pós-graduação. Energia limpa e renovável impulsionando o nosso desenvolvimento. Os ventos sopram a nosso favor. Governo do Rio Grande do Norte. Tudo em peças automotivas você encontra na JC Autopeças. Baterias Moura e Zeta, mangotes, velas, óleo para motor e muito mais. Não esqueça, em Mossoró, o seu veículo merece o melhor. JC Autopeças, Rua Tiradentes, número 72, Centro. Fone 3321-5190. Luciana, Patrícia e Andrezinho, Caco, Ana, Lúcia e no meio um cafezinho. No encontro dos casais, o assunto do momento é se o Caco vai pedir a Ana em casamento. Aí o Caco tira do bolso uma surpresa, abre a caixinha e coloca sobre a mesa. Bate de esquilinho do que fofo, que emoção. O André sai de fininho com medo da pressão. Sabor do encontro. Salve Santa Clara! Café Santa Clara, o sabor do encontro. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Com a satisfação de receber os clientes em Parnamirim, o segundo ofício de notas, Cartório Paiva Amaral, prioriza o atendimento ágil e eficaz, com segurança jurídica, num ambiente moderno, climatizado e prazeroso, estrutura elaborada para oferecer conforto e agilidade num prédio amplo com acessibilidade, estacionamento, recepção, sala de espera, segurança, acesso à internet e equipe qualificada. Realizamos vários serviços como procurações, reconhecimento de firma, autenticações, protestos de títulos, nascimento, casamentos, escrituras públicas e muito mais. Venha conhecer nosso tabelionato. Segundo ofício de notas, Cartório Paiva Amaral, Rua Brigadeiro Souto, número 10, Boa Esperança, Parnamirim. Fone 3272-2312.
Hertz Center Hotel, o melhor hotel da região. Hotel bem localizado na principal avenida da cidade. Quartos confortáveis e sofisticados, com TV e ar-condicionado. Hospede-se conosco e desfrute do melhor que o Hertz tem para lhe oferecer. Restaurante climatizado com comidas típicas regionais e um delicioso café da manhã. Dispomos ainda no térreo de lojas, farmácia e estúdio de pilates. Reservas 84-3351-2502 ou hertz@brisanet.com.br. Hertz Center Hotel. Venha e se surpreenda com o melhor. Em nome da Contrel, da Repete, do Cresce Rio Grande do Norte, estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Metropolitana para todo o estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha através das redes sociais, nosso Facebook Destaque Imobiliário, também tem o nosso Facebook Davidson Neri, canal do YouTube. Desafio a você ir lá e fazer a sua inscrição. É youtube.com/Destaque Imobiliário e também através dos nossos e-mails produção@destaqueimobiliario.com.br. A nossa repórter Cádia Alves foi às ruas descobrir e trazer informações sobre o Habite-se. Você sabe o que é Habite-se? Qual a importância do Habite-se? E o que ele pode influenciar na compra do seu imóvel? Na tela do seu Destaque Imobiliário. O atestado de vistoria, mais conhecido como Habite-se, é obrigatório por lei estadual desde 1974. O documento é essencial para a liberação de novas construções e entrega das prontas. Ele é a garantia de que o imóvel atende às exigências legais estabelecidas. O Habite-se é exigido para todas as edificações, de qualquer classificação, que seja ela comercial, residencial, multifamiliar, hospitalar, de reunião de público. O único tipo de edificação que se exclui das exigências são as residenciais unifamiliares. É realmente aquela casa que do bairro, do conjunto. Grandes incêndios como o Joelma e o Andraus, eles trouxeram justamente essa nova tônica, essa nova ideia que precisaria dotar as edificações de sistemas seguros que possibilitassem tanto o combate ao incêndio como o resgate das pessoas. Diferente do que muitos pensam, o Habite-se não se limita àquela inspeção feita no término da obra. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, examina a construção antes mesmo dela ser iniciada. O Habite-se ele é claramente dividido em dois processos. O processo inicial é o de análise de projeto, onde um profissional registrado junto a um conselho de classe, seja ele CAL ou que seja ele CREA, ele confecciona um projeto, o que nós chamamos de complementar de incêndio. Esse projeto ele é analisado junto ao Corpo de Bombeiros para verificar se ele atende às normas de segurança contra incêndio e pânico vigentes. Se ele atender, ele recebe o status de aprovado. O interessado ou responsável técnico retira esse projeto e vai para a fase de execução. Após a execução da obra, o interessado retorna ao Corpo de Bombeiros justamente para pedir a vistoria. O que é que faz a vistoria? A vistoria verifica se o projeto aprovado lá atrás, antes da execução, ele foi executado em conformidade. Se for se tiver sido executado, melhor dizendo, em conformidade, ele recebe o AVCB, que é a abreviatura de Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, muito comumente conhecido por Habite-se. E tem mais. O AVCB deve ser renovado a cada 12 meses. A intenção é manter o padrão de segurança, seja no condomínio, em escolas, hospitais ou até em bares. Apesar de não haver multa em caso de descumprimento, o preço para quem não cuida da segurança é caro. Existe uma série de prejuízos quando você não está com a sua edificação regularizada ou quando essa regularização, quando esse seu Habite-se venceu, certo? Para você ter uma ideia, se você não tiver com o AVCB em dia, você não vai ter como financiar, por exemplo, um apartamento. Você terá problema no momento de um sinistro com a seguradora.
você não vai poder participar, no caso, por exemplo, de indústrias e comércio, de processos licitatórios. Agora, só o que é mais importante disso tudo, ter o AVCB vigente é a única garantia de você poder afirmar que aquela edificação é segura para ser habitada e para ser frequentada por pessoas. Recentemente nós tivemos um caso que foi muito divulgado na cidade, de um incêndio em um shopping, e que claramente você teve um agravamento da situação, você tinha uma situação de irregularidade, a edificação estava irregular, contudo, um princípio de incêndio que poderia ser debelado de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, ele acabou tomando proporções em virtude justamente de que, talvez, naturalmente, da falta de aprimoramento técnico dos profissionais. Um caso que sensibilizou todo o país e tomou proporções internacionais foi o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que matou mais de 240 pessoas. As chamas, que começaram durante um show, se alastrou rapidamente. Muitas pessoas foram mortas asfixiadas, outras pisoteadas. Os erros na estrutura do local, que seriam modificados após uma simples vistoria, poderia ter evitado uma das maiores tragédias do país. É extremamente importante a edificação ter o AVCB, mas é extremamente importante também que as pessoas que trabalham naquela edificação conheçam, elas saibam onde estão os equipamentos, saibam como utilizá-los. E o treinamento é fundamental. Nada substitui o treinamento. O sonho da casa própria é compartilhado por muitos, mas desde os primeiros passos, como a elaboração da planta até a entrega da chave, há um longo caminho a ser percorrido que muitas vezes é estendido pelo excesso burocrático. Aqui no estado, o tempo de espera para a emissão do habites é de 30 dias. Só em agosto deste ano foram realizadas 326 vistorias e 258 análises. Há quem não tenha paciência de esperar o documento para entrar no imóvel. Há também construtoras que culpam a AVCB pela demora na entrega do empreendimento. Por isso, além de procurar um bom corretor de imóveis que indique uma empresa responsável, o advogado Rodrigo Pitanga nos deu algumas dicas. Bom, primeiramente, ele deve procurar um escritório de advocacia especializado e, em seguida, buscar resolver junto a essa construtora, junto a quem está responsável pela entrega do imóvel, uma solução extrajudicial. Não se deve encharcar o judiciário com demandas que você pode resolver. Muitas vezes você procura a construtora extrajudicialmente e chega a ser um acordo, mas a solução é procurar um escritório de advocacia, sentar e tentar solucionar da melhor forma possível. Obviamente que, não chegando a esse acordo, deve sim interpor uma ação judicial a fim de resolver esse conflito. Muitas vezes você não tem sua casa própria ainda, está morando de aluguel, mas já pagou esse imóvel. Esse imóvel ficou de ser entregue numa data X e nessa data ele não foi entregue. Então o que é que você pode fazer? Você pode vir a chegar para a construtora e buscar um acordo dela ficar pagando esse seu aluguel, enquanto o seu imóvel não é entregue. A linha FTB Pop das farmácias FTB foi especialmente desenvolvida para o seu bem-estar. São produtos revolucionários que fazem sucesso no Brasil inteiro, como o Prímula, o cromo, o colágeno, o óleo de alho, o ômega 3, a linhaça dourada, o cártamo, a lecitina de soja e o goji berry. Linha FTB Pop. O melhor para você nas farmácias FTB, por apenas R$ 9,98 cada unidade. Tenha mais informações com os atendentes das farmácias FTB. E não esqueça, as farmácias FTB têm o menor preço do Brasil para você. Medicamentos a partir de centavos, descontos de até 90%, 10 vezes nos cartões e cobrem qualquer oferta na hora, não importa o valor. Farmácias FTB,
a rede de farmácias da população brasileira. São mais de 1.000 unidades no país, garantindo o melhor preço do Brasil. E sempre vai ter uma perto de você. Vender ou alugar? Pode me procurar, viu? Sou parceiro do mercado imobiliário, você corretor de imóveis, conta comigo também, viu? Tem que faturar, meu amigo. Os nossos classificados imobiliários. Na tela, Joey! Uma dica para você que é inteligente. Eu estou aqui no Bosque das Árvores, a 200 metros da Maria Lacerda. Esse empreendimento que será a sua próxima morada. Casa duplex com 2 quartos, sendo 2 suítes e um condomínio com toda a infraestrutura. Alô família, você que é recém-casado, você que está procurando um imóvel a todo custo. Essa é a melhor infraestrutura e o melhor custo-benefício. Eu falo do Parque das Árvores, empreendimento completíssimo para você viver e ser feliz. Venha conhecer com maior detalhe, faça sua compra com segurança. Essa cara de preocupação não existe. Estou no Ibiza, aqui no bairro de Capim Macio, torre exclusiva, com muita sofisticação. Estresse, cansaço, não tem não, gente. Venha conhecer o Ibiza. Sabe aquela história de sombra e água fresca? Aqui no Estrela do Atlântico você tem praia, tem mar, tem sono tranquilo e muito mais em Natal, na praia de Ponta Negra, no estado do Rio Grande do Norte. Se você tem atitude, é uma pessoa resolvida, é decidido, gosta de imóvel pronto, próximo a Ayrton Senna com endereço de Ponta Negra, apartamento 100% sombra, muito ventilado, uma oferta especial para você é o Sunset. É festa para todo mundo, estamos nos Bosques das Árvores, um empreendimento que tem também a opção de triplex. Pode ser um terraço ou uma mega suíte para você e sua família desfrutar os melhores momentos. Então conte com a gente e faça a melhor escolha, a melhor opção. Sabe aquele pedacinho do céu aqui na Terra? Pois é, estamos no bairro Emaús, em Parnamirim, no condomínio Noel Rosa, um condomínio exclusivo com 13 casas especialmente para você. Para você que é igual o São Tomé, precisa ver para crer, venha conhecer o Porto Boulevard, empreendimento diferenciado com acabamento com porcelanato e uma área de lazer especial. Nos dias de hoje, muito mais vale o que você pensa e o que você faz. Estou aqui numa casa exclusiva, 15 por 25, próxima à faculdade, a supermercado, prontinha para você exercer a sua criatividade e fazer um bom negócio.
Então eu posso pedir a sua preferência. Se você quer vender, comprar ou alugar, lembre da gente, Davidson Nery, seu corretor de imóveis. É o mexendo dentro do programa, né? Obrigado pela sua audiência, gente. Quero aqui trazer uma nota de pesar. Apesar dele não ser corretor de imóveis, mas eu não conheci também, mas está aqui em todos os grupos de WhatsApp, o grupo de conselheiros, grupo de diretoria, que foi uma pessoa que contribuiu muito com a classe. Foi professor de curso de avaliação de imóveis, foi professor de gestão imobiliária, foi agraciado pelo Troféu Colibri, entre outras homenagens. Eu quero registrar aqui o falecimento do então professor Moisés Leite, que hoje está sendo velado lá no cemitério Morada da Paz, da rua São José, né? O velório é aqui na Morada da Paz da rua São José e vai ser na Capela Central. E amanhã será às 10 horas no cemitério de Nova Descoberta. Fica aqui o nosso pesar. Tem algum recado? E a gente segue, né? Terminando esse programa em homenagem ao professor Moisés Leite. A gente se encontra na próxima terça-feira. Você acompanha a programação, nossas reapresentações. Tenhamos todos uma boa semana, bons negócios, bons resultados. A gente encerra aqui o nosso programa de Destaque Imobiliário.